Boa noite, irmãos em Cristo Jesus, pessoas lindas que vão ver esse vídeo. Eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo, devido problemas pessoais na minha vida, ataques espirituais também, né? Tive assim um pouco dodói, né? Essas coisas do ser humano, né? Qual é o ser humano que não tem problema hoje em dia, não é verdade, meus amados? Mas eis-me aqui novamente de volta, porque eu pedi a direção de Deus, eu pedi um conselho ao Senhor, e Ele vem me mostrando e vem me dando bons conselhos. E é bom quando a gente pede conselho a Deus, sabia? Quando a gente tá assim, querendo tomar uma decisão, a gente tem que pedir um conselho a Deus. Eu não sou pregadora, eu sou filha do pregador, sabe? Eu não entendo muito bem das palavras do Senhor, mas eu creio que quando eu coloco o meu joelho no chão e falo assim: Senhor, meu Deus, me direcione a fazer aquilo que Tu quer que eu faça. Me dê sabedoria e entendimento e vem comigo, porque sozinho eu não consigo. Em nome de Jesus eu creio que Ele me direciona. E eu estou aqui hoje para fazer um vídeo para falar de algo assim que muita gente fala, né? Muitos pregadores que entendem mesmo da palavra, estudam a fundo o que eu vou falar aqui agora, e eles sabem explicar bem. Só que quando a gente também está começando, a gente também quer mostrar um pouquinho do que a gente está aprendendo, né? Então, o Espírito Santo tem me ensinado, Deus tem me doutrinado e Jesus Cristo me autorizou, intercedendo por mim junto a Deus, em nome de Jesus, a fazer. Então vamos lá? Eu vou ler e vou falar e depois vou orar, entende? Gênesis 3, a queda do homem. Do 1 em diante. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aleluias, glória a Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aleluias, glória a Deus. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem à mulher: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Que Deus venha ter misericórdia de nós. Amado Deus, soberano Pai, Criador de todas as coisas que há no mundo. Senhor, nesse momento a tua palavra se encontra aqui aberta, meu Pai. E eu desde já te peço direcionamento daquilo que o Senhor quer que eu fale. Sabedoria e entendimento do que o Senhor quer que eu diga em nome do teu Filho Jesus. Encoraja-me, Senhor, que o teu Espírito Santo nesse momento venha até a mim. Me batize, meu Deus, e me dê sabedoria e entendimento, Senhor. O vaso é de barro, mas está em tuas mãos, porque tu é olheiro, Pai. Eu sou pequena, mas tu és grande em nome de Jesus. Eu sou fraca, mas tu é a minha fortaleza em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nesse momento também eu te apresento a cada um que vai estar vendo este vídeo, e eu te peço encarecidamente, Pai. Não conheço, não sei quem é, meu Deus, mas desde já eu entrego cada um em tuas mãos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. E te peço que venha ter misericórdia de cada um e visite cada um, meu Pai, e suas famílias, e provê aquilo que eles estão mais precisando. Meu Deus, eu não sei se estão doentes, eu não sei, meu Pai, se estão tristes, eu não sei o que se passa, mas o Senhor é um Deus onisciente, onipotente, está em todos os lugares, o Senhor sabe, meu Pai. Então, em nome do teu Filho Jesus, eu entrego cada um que vão ver este vídeo em tuas mãos, e eu te peço, Pai, abençoe cada um dessas pessoas, livre cada um do mal em nome do teu Filho Jesus, e que o teu Espírito Santo esteja entre eles, com muita luz, com muita força, com muito amor e com muita fé, mostrando a verdade, os batizando sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, e em nome do teu Filho Jesus, que eu possa, não sou eu, como muitas outras pessoas possam levar a tua palavra a cada um deles, meu Deus. Em nome do teu Filho Jesus, eu te peço que visite os hospitais, vá levando o espírito de cura para toda criança, para todos os enfermos que estão lá, meu Deus, e vai expulsando o espírito de enfermidade em nome do teu Filho Jesus. Também te peço, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, que vá visitando as cadeias, vá visitando os abrigos, vá visitando as ruas, onde tem muitos filhos teu, Pai, precisando de um abraço, precisando de um pão, precisando de um acolhimento, precisando até de umas vestes, meu Pai. Ô Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, usa-nos para fazer a tua vontade, Pai. O Senhor fala que o Senhor veio para o mundo e o mundo não te recebeu. E as pessoas perguntam, por quê, meu Deus? Por quê? Perdão, porque o Senhor, quando sentiu frio, ninguém te cobriu. Quando sentiu fome, ninguém te deu comida. Quando esteve preso, ninguém foi te visitar. Porque o Senhor fala, não é do Senhor, o Senhor fala dos teus filhos. Então, Pai, nos transforma em pessoas humildes, meu Pai, e mansa, em nome do teu Filho Jesus, para que possamos ser como o Senhor quer que sejamos, e não como a gente quer ser. Então, Pai, nesse momento eu entrego tudo em tuas mãos e te peço, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, aleluias. Eu vou me sentar. Eu creio que sentada sou melhor do que em pé. Meus irmãos, pelo que eu pude entender aqui do texto, é que a gente não pode condenar as pessoas, porque a gente não fomos chamados para ser juiz, não é isso? Então aqui, quando Deus fez o homem e depois fez a mulher, ele ordenou ao homem. Ele apresentou o jardim, deixou o homem para cuidar de tudo, percebeu que não era bom que o homem ficasse só, então ele fez uma mulher para ser a sua primogenitora. O que acontece é que a mulher, eu creio que ela namorava aquela árvore, né? Com certeza ela passava, ela olhava e via que a árvore devia ser muito bonita, né? Porque o que é proibido é bonito, o que é proibido é gostoso, o que é proibido as pessoas querem fazer, porque é justamente o nome proibido. Se é proibido, a gente tem vontade de descobrir por que é proibido, não é isso? E é aí que vem a queda. A nossa queda, a desobediência, porque é a pior coisa desobedecer a Deus e desobedecer aos nossos pais. Eu fui criada em casas, em cada lar que eu chegava, eu digo assim, Deus é meu pai, sabe? Porque eu
Deus é meu pai, Deus é meu pai. Quando eu vim descobrir quem era meu pai, já era um mulherão, já era mulher velha, certo? Mas se tem uma coisa que eu aprendi em cada lugar que eu fui, obedecer. Eu nunca apanhei de ninguém, graças a Deus, mas eu sempre fui uma menina obediente. Tinha lá minhas peraltices, como toda criança, mas em termos de obedecer e de calar-me, eu calei. Eu vi muitas coisas e tive que ficar caladinha, no meu silêncio, observando e aprendendo com a vida, né? Porque se você não obedece, não ouve conselho de sua mãe, de seu pai, o mundo tá aí para te ensinar. Então, o que eu pude perceber aqui, meus irmãos, é assim, que se a gente for dar vazão à voz do inimigo, a gente faz tudo errado. Eu digo assim para vocês que por mais que tenhamos fé, por mais que a gente jejue, ore e busque, a gente mesmo assim ainda vacila. Porque a gente muitas vezes abre brecha para o inimigo entrar e fazer uma bagunça na nossa vida. E aí quando a gente vê já tá tudo bagunçado, tudo fora do lugar e a gente quer jogar a culpa em alguém, mas aí a gente não se autoexamina. Será que a culpa foi de alguém ou foi minha? O que foi que eu fiz, o que foi que eu falei? Qual o meu comportamento para que essa situação acontecesse na minha vida? Foi aqui como Eva fez. Eva, ela foi induzida, mas ela foi induzida porque ela foi fraca. Ela foi pela carne e ela comeu da coisa proibida. E quando ela comeu da coisa proibida, a gente pode prestar atenção que ela não percebeu que estava nua. Como é que pode? Deus falou que não poderia comer daquela árvore, senão morreria. O inimigo foi lá e falou, deu outro conselho para ela. Deus não quer que você coma para você não ser como ele. Entender e saber o que é bom e o que é ruim. Gente, e ela foi e desobedeceu. Então ela desobedeceu a Deus. E outra coisa que eu posso perceber aqui, ela quis ser como Deus. Porque quando o mal falou para ela, você não pode comer, ele não quer que você coma, para você não descobrir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Aí, proibido. Aí ela comeu. E por que ela comeu? Porque ela queria ser como Deus, saber das coisas do Senhor, o que é certo e o que é errado. E para não ficar só, ela ainda ofereceu para o esposo. E por que a serpente não foi logo no homem? Porque ele era obediente e viu que ela era fraca. E foi através dela que vocês conhecem a história. O homem pecou e eles caíram e nós sofremos até hoje. Porque desobedeceu e porque desejou ser quem não poderia ser. Aí a gente vê um pouco de inveja. Se Deus falou, não coma do fruto para que não morra, ele quis dizer não morrer espiritualmente. Porque claro que eram os únicos seres. Você acha que Deus ia fazer duas pessoas e voltar para matar? Se ele queria que eles fossem fecundos e povoassem o mundo. Não é verdade? Então, aí o que acontece? Ela comeu, deu para o esposo, eles perceberam que estava nu. Só depois que ele comeu foi que percebeu que ela estava nua e ela percebeu que ele estava nu. Veja só como a gente presta atenção na história e ela comeu e não percebeu. Ela caiu na tentação, ela pecou e ela achou que não tinha pecado. E ela não se viu nua porque ela não se olhou. E por ela não ter se olhado, ela quis que a outra pessoa também ficasse como ela. E aí, quando ele comeu, o que foi que aconteceu? Os olhos dele se abriram. Por quê? Que os olhos dele só se abriram depois que ele comeu e não se abriu porque ela comeu. Já prestou atenção? Já leu isso aqui direitinho, linha por entre linha? Por quê que eles só perceberam que estavam nus depois que ele comeu? Por que ela comeu e não percebeu? Que mistério, né? É um mistério que eu não vou mentir, eu não sei explicar, não. Estou aqui lendo de ousada.
Eu estou aqui para dar exemplo das coisas como é hoje, que não mudou, né? Eu estou aqui porque eu li isso, eu leio, estou sempre lendo essa história e eu estou sempre descobrindo algo novo. Porque eu leio, releio, eu presto a direção do Espírito Santo, falo, Pai, falar comigo o que é que o Senhor quer me dizer. E uma hora ele fala uma coisa, depois ele fala outra. Gente, tem que ter sabedoria e muita para entender as coisas do Senhor. Ela comeu, deu para ele, perceberam que estavam nus e aí foram fazer o quê? Foram se esconder. Esconder de quem? Quem é que se esconde de Deus? Quem é? Me diz aí em nome de Jesus. Não tem como. Ele sabia? Sabia. Mas só que Deus é misericordioso. Sabe o que aquele Deus fez? Deus deu uma chance para eles, para poderem se explicar. Sabe? Porque é assim que Deus faz. Quando um filho erra dentro da casa dele, e muitas vezes ele quer sair porque ele errou, ou então porque ele foi machucado, sabe? Magoado, ele acha que fugindo, que nem Adão e Eva fizeram, se escondendo é melhor. Mas aí Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, gente, Deus nos ama tanto, que ele vai lá e estende a mão. Olha só a pergunta que Deus fez, meu Deus. Isso é coisa de Deus. Eu presto muita atenção nisso, olha. No comer, quando Eva comeu a fruta, porque que ela não percebeu que estava nua, só perceberam que ele estava nu depois que ele comeu. E nisso aqui, olha só que mistério. Se você parar para ler essa história, meu pai, é linda demais. Você vê o amor de Deus em tudo. Mesmo Satanás trabalhando ali, a gente vê o amor do Senhor, que é maravilhoso. Olha, quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles ficaram com vergonha, não é? Que a vergonha faz parte da nossa natureza. Às vezes a gente faz coisa que depois se envergonha. Mas aí veja só, o orgulho e a prepotência não deixa que a gente peça perdão ou que a gente reconheça que a gente errou. Aí veja só. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Veja que amor. Deus sabia, mas Deus perguntou onde está, porque queria ver, ouvir dele, meu pai. Aí ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Ele errou, teve medo e se escondeu, porque percebeu que tinha errado. Mas, meu Deus, como é que você percebe que errou com alguém e você não pede perdão e você não pede desculpa? Que coração é esse? Que orgulho é esse, em nome de Jesus? Veja que exemplo de amor Deus está sempre dando para a gente se tornar seres melhores. Meu Deus, o amor de Deus ninguém explica. E ninguém aqui na terra sente esse amor. A gente diz assim: eu gosto tanto de fulano. Quando ele escorrega, com licença da palavra, na bola, pisa na bola, né? Escorrega, pisa na bola com você. Acaba o amor, acaba o encanto, acaba o respeito. Aí começa, ó, a panelinha, começa a falar mal, a denegrir a imagem da pessoa, a sujar o nome da pessoa. É como hoje eu ouvi ontem numa pregação. A pior coisa é o ser humano sujar o nome do outro. Muitas vezes por causa de uma besteira. A pessoa suja o nome, leva o nome da pessoa lá para tá tão longe, coloca pessoas contra pessoas, denegrindo a imagem dela. Isso é tão triste, meus irmãos. Isso é tão triste. Mas Deus é tão cheio de amor. Deus é tão maravilhoso, tão perdoador, que mesmo a gente sendo tão mesquinho, arrogante, orgulhoso, prepotente, sujos, imundo, pecadores, iníquos, ele sempre dá chance da gente se arrepender. Olha só que lindo aqui que ele fez. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Olha só, a segunda chance que Deus dá. A terceira. Primeira, quando ele chamou. Segundo, quando ele viu que eles estavam escondidos. E terceira chance. 3 chances Deus deu para ele se explicar. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Olha só a pergunta, Deus sabia. Só que Deus queria que eles confessassem. Caramba, por que não confessar que errou?
Eu errei, assumo meu erro. Sabe, eu falei mesmo, eu fiz mesmo. Me perdoe, eu tô aqui me humilhando, te pedindo perdão. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, eu comi. Colocou a culpa na mulher, porque foi ela que foi fraca. Só que ele também foi desobediente. Ela foi fraca, mas ele foi desobediente. Porque se ele dissesse não, porque o meu pai disse que não, eu vou obedecer ao meu pai, isso não teria acontecido. Quer dizer, isso aí agora já é eu que estou falando, não está na palavra não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Perguntou para ela, para poder ela se explicar. Olha a resposta. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Se ela tivesse falado assim: Senhor, eu namorava aquela árvore, eu achava ela linda, eu estava encantada por ela. Eu tinha vontade, mas não tinha coragem. Mas aí veio alguém, me impulsionou a ter coragem, eu fui lá e comi. Então, como eu não senti nada, como eu não vi as minhas vergonhas e não percebi que tinha pecado, dei para o meu companheiro, induzi ele porque ele me ama. Claro que ele fez isso por amor a mim. Ele é inocente. A errada fui eu, porque fui dar ouvido a quem não deveria ouvir. Mas o ser humano é sempre assim. Erra. Por exemplo, alguém chega para você e fala mal de A, de B, de C, para tentar conquistar a tua amizade. Você nem procura saber a verdade. Se afasta da pessoa achando que aquela pessoa é uma cobra. Você vai pelo ouvir de outra pessoa. E aí quando tudo é descoberto, aí você quer colocar a culpa em A, culpa em B e culpa em C. Por que você não se culpa? Culpado sou eu que ouvi. E acreditei, não era para mim ter acreditado. Entende? Então é isso que eu quero falar para vocês, irmãs, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus é tão amoroso. Quando a gente erra, quando a gente peca contra Ele, Ele está sempre dando chance. Porque pecar contra Deus não é você trair sua esposa com a sua cunhada. Não é você trair seu esposo com seu funcionário. Não é você falar mal do irmão. Trair a Deus é você machucar quem Ele ama. E quem Ele ama, mulher? Todos nós. Deus nos ama. Seja preto, seja branco, seja loiro, seja rico, seja pobre, seja remediado, seja banguelo, seja com dente, sem dente, seja cego, seja com olho, com tudo. Seja com seus defeitos, suas qualidades. Deus nos ama. Quando a gente se apresenta para Deus, Deus não vê um cristão, se colocar uma prostituta e um cristão, Deus não vê diferença entre eles, não, meus irmãos. Se colocar um homem de posses e um carroceiro diante de Deus, ele não vê diferença, não, meus irmãos. Sabe? Deus quer ver, sabe o quê? Nossa atitude, nosso caráter. Quem somos nós para Deus? Alguém aí pode responder? Quem somos nós para Deus? Eu não sei essa pergunta. Se alguém chegar e perguntar assim para mim: ô Concinha, você é o que para Deus? Aí eu vou falar assim: o que é que eu sou para Deus? Não sei responder. Não sei. O que é que eu sou para Deus? Será que eu sou um instrumento que Deus está usando? Será que eu estou fazendo a vontade do Senhor mesmo? Será que eu estou fazendo aquilo que meu Deus mandou eu fazer? Será que eu estou andando nos caminhos do Senhor? Será que eu estou em obediência com o Pai? Quem sou eu para Deus? Quem é você para Deus? Como é que está o meu pensamento, o seu pensamento? Como é que está o meu coração, o teu coração? Como é que estão as minhas atitudes, as suas atitudes? Como é que a gente está diante do Senhor? Quem somos nós para Deus? Você sabe me responder? Quem é você para Deus? Porque eu não sei responder. Quem sou eu para Deus? Eu não sei. Se eu falar assim: olha, eu sou para Deus uma filha maravilhosa,
Eu faço visita, eu faço assim, eu faço assado, eu faço tanta coisa que ninguém sabe, só quem sabe é ele. Eu não, isso ainda é pouco. É pouco. Porque é pouco. Deus não só quer isso de mim e de você. Deus quer que a gente seja unido e sincero um com o outro. E eu não falo só na igreja, eu falo na família, na vizinhança, na cidade. Quem é você para Deus? Você bate na porta do seu vizinho e pergunta, tá precisando de mim? Tô aqui para te ajudar. Você vê alguém na rua, você dá bom dia, você dá boa tarde, você fala assim, olha, tá precisando de mim, tá precisando de... Precisar, gente, não é só de dinheiro, não. Porque tem gente que acha que fulano é vagabunda porque não trabalha. Um dia desse eu recebi piada. Leram o versículo da Bíblia para mim e me chamaram de preguiçosa. Sabe por quê? Porque eu peço. Aí você me pergunta, e por que você pede e você não trabalha? Eu moro numa cidade chamada Itajuípe. Com 60 e poucos mil habitantes, ou é 70, não sei. Uma fábrica só chamada Pênalti tem aqui na cidade. Vários mercados. Coloquei currículo em tudo. Várias casas. Você trabalharia por R$ 300 para pagar aluguel de 230, bujão de 130, água de 36, luz de 40, 50. Você não acha que é muita humilhação alguém saber do que você está passando e falar assim, eu quero o seu serviço, faça a faxina aqui, mas eu só vou te dar R$ 60. Isso é dar valor para você? Ninguém chega e pergunta assim, por que é, mulher, que tu não trabalha? Tu tá precisando de quê para começar a fazer alguma coisa para tu mesmo? Mas apontar o dedo, falar mal, usar até a palavra do Senhor para me atingir, atingir qualquer pessoa, as pessoas fazem. Ninguém chega na minha porta. Todo mundo tem meu zap. Pergunta para mim, quem me dá bom dia? Pergunta para mim, Concinha, quem é que fala assim, como é que você está? Como foi teu dia? Você dormiu bem? Aí eu te digo, pessoas de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Brasília, de Goiânia, pessoas de Camaçari, pessoas de Ilhéus, pessoas de Salvador, pessoas de Itabuna. Aí você pergunta assim para mim, você é uma pessoa ruim, que não tem amigos? Não, meu amigo é Deus, eu conheço pessoas, aliás, de vista, porque conhecer, só Deus conhece. Eu não sou ruim, mas também não sou boa, bom é Deus, eu sou razoável na minha medida. Aí você pergunta, o que é ser razoável? Eu te ajudo, sem interesse nenhum. Se eu nunca ter te visto em toda a minha vida, eu te dou 1 quilo de alguma coisa, dou. Eu te dou R$ 10, dou. Só que é entre eu e você, não é entre eu e as redes sociais e o mundo. Você acredita que eu fui até atacada por ter redes sociais? Quiseram me parar. E você crê que eu dei ouvido? Olha a história de Eva. Dei ouvido? Porque eu tenho redes sociais, sabe por quê, gente? Porque eu ainda não tive uma chance de pregar no meio da rua. Eu não tive uma chance ainda de pregar em lugar nenhum. Só 2 vezes que eu preguei, quando eu estava na Adventista, eles me deram essa chance. E olha, não deixei ninguém envergonhado não, sabe por quê? Porque quando falaram bem assim, Concinha, você vai pregar tal dia, eu vim pro joelho, corri, falei, Senhor, eu vou fazer um jejum, para tu me direcionar no que eu vou falar, porque eu não quero falar da carne, eu quero falar do Senhor, eu quero que eu diminua e o teu nome cresça. Porque, meus irmãos, é fácil a gente jogar a culpa dos nossos erros nas pessoas e não assumir. É fácil a gente atacar e depois falar bem assim, não foi eu que ataquei, não. Me atacaram primeiro. Sabe como é que a gente tá dentro da casa de papai? A gente vai todo dia para casa de papai. Só que lá tem irmão que não fala um com o outro. Tem irmão que deseja, olha a paz do Senhor, e o outro vira as costas.
Bom dia, não responde. Boa noite, boa tarde. Ajuda as panelas para falar de A, de B e de C. Você acha que papai tá dentro de um lugar desse? Será? Será que papai tá lá dentro mesmo? Duvido. Eu tiro por mim. Eu não sou perfeita. Eu me peguei um dia desse falando de alguém porque descobri que essa pessoa também falou de mim. E aí, quando foi hoje, eu ouvi uma pregação. Eu fui para as vigílias, eu ouvi conselho de papai. Papai falou, não se iguala não. Não desce não. Cala a boca. Você tem dono, quem vai dar resposta que sou eu, não é você. Não vá pela carne não. Logo você. Aí eu falo, por que logo eu, papai? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tô trabalhando com você. A minha intimidade é com você, não é com quem tá falando de você. O meu tratar é com você, não é com eles nem com elas. É com você que eu quero ter intimidade, não é com ninguém. Então, meus irmãos, vamos acordar para a vida. Vamos deixar papai nos usar. Mas antes vamos pedir para ele nos limpar do nosso egoísmo, do nosso mesmismo, da nossa carne. É tanta coisa imunda que a gente tem, meus irmãos. A gente quer ser um melhor do que o outro, mas ninguém é melhor do que ninguém. A pessoa chega para você, vai lhe dar um conselho. Caramba, te dá um conselho porque ouviu algo de alguém, não perguntou para você, não viu tua versão, vem com condenação. Como é que um juiz vai julgar um réu se ele não ouvir as duas partes? Pode ele só chegar e falar assim, prenda, eu vou dar 100 anos, sem ter ouvido as duas partes? O conselho daqui é, quando você estiver emprestando o seu ouvido para ouvir a voz do mal, pergunte para Deus, papai, eu estou ouvindo uma voz com esse ouvido aqui, mas eu quero que tu fale aqui para mim, ó. Eu sei que eu tenho que te seguir, Senhor. Então, em nome de Jesus, tapa esse de carro, não deixa eu ouvir a voz ruim, não. Quando os teus olhos te mostrarem algo que você vai ficar machucada, ferida, fala assim, papai, eu vi aquilo ali, aquilo lá. Consagra meus olhos, Senhor, em nome do teu filho Jesus, e não deixa eu apontar, não. Me faz lembrar de onde o Senhor me tirou. Me lembra lá do passado, pai, ó. Faz eu lembrar de tantas coisas ruins que eu já fiz e o Senhor já me perdoou. O teu lábio não é para você falar de ninguém. É para você consagrar as pessoas. É para você falar de Deus para as pessoas. Gente, Deus nos ama tanto que mesmo assim a gente tão errado, Deus está toda hora chamando a nossa atenção. Toda hora Deus está perguntando o que a gente fez, mesmo Ele sabendo o que a gente fez, esperando que a gente se explique. Que Deus venha ter compaixão e misericórdia da gente, com esse egoísmo que a gente tem. Que a gente não é melhor do que ninguém, meus irmãos. Ou a gente se une para ser salvo. Ou como diz um louvor que um dia desse cantaram, muitos dos crentes vão ficar para trás se não vigiar. Como é, meus irmãos, que um doente vai curar o outro? Como é, meus irmãos, que quem está perdido vai salvar outro? Como é, meus irmãos, em nome de Jesus, que quem não sabe orar, está com um coração cheio de ódio, vai orar por outra pessoa. Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Você acha que Deus está nesse negócio? Eita Deus fiel, glória a Deus, aleluias. Ô, meus irmãos, vamos acordar para a vida. Vamos dar o que há de melhor de nós para Deus. Vamos deixar Deus falar por nós ao invés de nós falar. Vamos deixar que Deus nos use ao invés da gente querer usar pela carne. Não vamos fazer que nem Adão e Eva, não. Que é desde o começo do mundo que é assim. Chegou a hora da mudança. Deus está de lá de cima olhando.
E ele tá vendo, gente, quanta hipocrisia esses meus filhos. Tá que nem o povo de Israel. Eu tirei do Egito, eu tirei o povo de lá, do Egito de ser escravo. Para eles serem libertos, mas só que eles estão escravos novamente. Escravo do egoísmo, do ódio, da prepotência, do orgulho. Escravo da moda. Escravo da vaidade. Escravo do fuxico, da fofoca. Do falso testemunho. Sabe? A pior coisa do mundo que se tem é você se levantar contra alguém. Falar o que você não ouviu da boca e não tem prova. E se a outra pessoa tiver prova? Que Deus venha ter misericórdia da gente. Que a gente possa melhorar para servir mesmo a Deus. Que a gente não está servindo ainda não, viu? Que Deus nos conceda ser pessoas melhores em nome de Jesus. Porque a gente está perdido. Que possamos nos encontrar com Deus. E perguntar, Senhor, me conserta. Falar para ele assim, me conserta que eu tô tudo errada, tudo errado. Eu quero te servir, mas eu não tô tendo força de deixar esse vício da fofoca. Eu não tô tendo força de deixar de dar piada em fulano, em cicrano. Me ajuda. Eu tenho que me corrigir desse lado. Me socorre, meu pai. Eu tô fraco, eu tô fraca. Papai, me ensina a trabalhar para o Senhor, mas antes trabalhe em mim. Me ensina a curar, mas antes me cure. Me ensina a orar, mas antes, Pai, corrige minhas palavras. Purifica minha boca em nome de Jesus. Eu quero ser melhor do que antes. Que Deus, em sua infinita morada, perdoe nossos pecados, nos ensine a perdoar. E que Ele nos transforme em seres humanos melhores. Para que possamos olhar e falar assim, a gente serve a papai de verdade. Que ainda não está de verdade não, meus irmãos. Para quem é de boa noite, que tenha uma boa noite, que Deus te abençoe. Que for de dia, tenha um bom dia. Que Deus te use e te consagre. Que se for da tarde, tenha uma boa tarde. Que Deus possa renovar em você o sopro de vida. Que Deus nos batize com o Espírito Santo dele, em nome de Jesus. E que nos dê uma nova chance todos os dias para que possamos nos corrigir e sermos pessoas melhor diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.